Buscando qualidade na limpeza pesada do seu condomínio? Alexandre e Márcia trazem a solução para o seu condomínio. A Rossi Lima é uma empresa de limpeza e conservação de condomínios e também limpeza pós-obra. Há mais de 8 anos no mercado oferecendo atendimento personalizado, eficaz e com profissionais qualificados. Além disso, trabalhamos com jardinagem, limpeza de vidros, remoção e implantação de cera, tratamento e clareamento de pisos, alto padrão de limpeza, preço competitivo e um dos melhores custo-benefício que você irá encontrar. Ficou interessado? Entre em contato e peça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 11 94705 8210 e fale com Alexandre. Ou 11 96862 9414 Marcílio. Estamos localizados na Avenida Valdemar Tietz, 1154, Sala 9. Arthur Alvim, São Paulo. Rossi Lima. Seu condomínio limpo e em boas mãos. Condomínios exigem uma administração qualificada e eficiente. E é exatamente isso que o Síndico Alexandre Rossi oferece. Com especialização em sindicância condominial e gerenciamento de espaços coletivos, assessorado com equipe contábil e jurídica, suporte com pré-posto, engenheiro civil, eletricista e encanador 24 horas para atender todas as emergências. Reduza os gastos desnecessários do seu edifício. Contate-nos agora pelo WhatsApp 11 9 51 79 5695. Boa noite, pessoal. TV Síndico no ar. Sou Alexandre Rossi, síndico profissional. Hoje estamos com o nosso amigo Nestor. Satisfação enorme estar novamente aqui. Juninho, muito obrigado pelo convite. Estamos juntos lá na Sindic, fazendo a contabilidade deles lá. Maravilha, muito obrigado, Juninho. E hoje uma noite de conhecimento, hein? Vamos tirar bastante dúvida, hein? Com um grande convidado, né, Nestor? É, ilustre. Antes de tudo, Nestor, porque eu sei que vai ser difícil a gente parar para falar dos patrocinadores, depois que começarmos a conversar com o nosso convidado, já vou aproveitar para falar um pouco da limpadora Rossi Lima. Olha. Senhor síndico, está com problema de limpeza, quer trazer inovação para o condomínio de vocês? Entre em contato com a limpadora Rossi Lima, tá bom? E para quem nos assiste no YouTube, tem uma grande promoção. Aos primeiros 50 síndicos que ligarem, entrarem em contato, terá desconto de 50% durante 3 meses. Tá bom, 3 meses, Nestor. Olha 3 aí. meses, Nestor. Grande promoção. E tem alguma coisa boa da Sindic? Sim, da administradora Sindic, também estamos lá trabalhando muito. Lá na Sindic já estamos há 41 anos. 41 anos, doutor. Não dá spoiler não de quem tá aqui, não dá spoiler. 41 anos trabalhando lá, fazendo a administração de condomínio lá. E a Sindic é o seguinte, os 50 primeiros que chamarem lá a Sindic, entrarem em contato conosco lá, vai aparecer o telefone na descrição. Os 50 primeiros também vão ter, Juninho, 2 meses de isenção das mensalidades na administração do seu condomínio. Então você, síndico, procura a gente lá, nós estamos 41 anos no mercado. Os 50 primeiros que procuraram a gente, Juninho, os 2 primeiros meses, gratuito, tá? Pouca experiência, né? 41 anos, 41 né? anos pouquinho tempo, né, Nestor? Você tem pouca experiência, minha idade. Agora chegou a hora de chamar o nosso convidado, né? O doutor Ivan. Muito obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Advogado especialista na área condominial, escritor, um grande escritor na área condominial e proprietário também de uma administradora, né, doutor? Perfeito. Tem um pouquinho de experiência na área condominial, doutor? Eu acho que sim, né? Então, o que acontece? Eu estou na área condominial há 37 anos. Eu não vou perguntar a idade de vocês, mas eu acho que se vocês usavam fraldinha, eu já estava na área. Eu estava na área, assim, eu atuei durante os primeiros 18 anos como engenheiro, tá? Eu ia em shaft, andar técnico, centro de medição, eu chegava em casa, tinha que assim, limpar fora a roupa, né? Pra poder entrar na casa. Aí chegou uma época que
deu vontade. Assim, desculpa a brincadeira, encheu o saco de assistir novela. E aí eu resolvi, vou fazer direito, eu sempre tive muita curiosidade, tá? E aí, os meus 5 anos de direito, os síndicos sabiam que eu comecei a fazer direito, eles vinham pedir dúvidas, perguntar para mim dúvida, eu esclarecia com a linguagem do povo, né? Os advogados presentes que me perdoem, não com aquele juridiquês. O cara não ia entender, tá? Quando eu me formei, eu não podia viver de estágio. Todo advogado vai fazer estágio, né? Só que eu tinha família para sustentar. E aí eu demorei uns 4, 5 anos para migrar totalmente da engenharia para o direito. Então, eu posso dizer que nos últimos 22 anos eu só advogo direito condominial, porque eu comecei advogando condominial. Não tinha jeito, né? Então, e aí aconteceu um negócio muito interessante, porque como eu fiz engenharia com ênfase em análise de sistema. Vou só estender um pouquinho para o pessoal entender tudo o que aconteceu. Fica à vontade. Aí uma editora jurídica me indicaram, porque eles estavam querendo fazer um CD para colocar no livro. E essa empresa me contratou como engenheiro. E eu fiz a coisa. Só que na época a lei de falência estava mudando. E o dono da editora não sabia nada de direito. Ele me ligou. Ô, Ivan, tudo bem? Você precisa mudar lá no CD, você precisa tirar tal lei e colocar tal lei. Não, Esteves, eu não posso, porque essa lei tem o vacatio legis de 6 meses. Lá eu vou colocar, essa está valendo até tal data, e essa começa a viger. Não, é vigir. Não, caramba, é vigir. Aí ele desligou, ele tinha um cunhado dele no Rio de Janeiro, que era um puta advogado. Depois de 10 minutos ele me ligou. Ivan, como é que você sabia de tudo isso? Porque eu sou advogado. Você é advogado. Mas você nunca me falou, você nunca me perguntou. Não, você me contratou? Simples, né? Você me contratou como engenheiro. Eu vou ficar dando pitaco na sua editora? E aí depois foi quando eu comecei. Eles não entendiam nada de livros, tá, jurídicos. E aí eles me contrataram e eu fiquei lá 6 anos como editor contratado, porque normalmente o editor é o proprietário da editora. E lá, lógico que eles eram editora, mas eu era contratado. Então durante 6 anos eu fiquei escolhendo os livros que iam ser editados ou não. Foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, e aí não parei mais. Tá? Tanto é que essa editora depois fechou e eu continuei publicando, né? Eu brinco com o pessoal o seguinte, a coisa mais difícil de você publicar do que você publicar o seu primeiro livro é você publicar o seu segundo. Por quê? Se nenhum leitor reclamou, se a livraria não reclamou, se o distribuidor não reclamou, você é um bom autor. Se qualquer um desses reclamou, esquece. Essa editora nunca mais vai publicar. Eu já publiquei 13, reeditei vários, tá? Então foi uma coisa assim, uma coisa foi casando com a outra, e a partir do momento que todo livro abre portas, tá? Você chega com alguém, por exemplo, com o teu livro, e você fala, não, esse é meu, não importa o que está escrito. Tá? É lógico que a editora não vai reeditar coisa que não é boa, tá? Mas livro abre portas e me abriram muitas portas. E daí não parei mais, tá bom? E por favor, não, acabei. E doutor, eu ouvi já dizer nessas palestras que a melhor escolha de síndico é um engenheiro ou um advogado. E o senhor é os dois. Tem experiência como síndico? Olha, juro por Deus, eu nunca pensei assim, tá? Mas eu sempre falo, olha, né, na ordem, o melhor síndico que tem é o engenheiro, primeiro. Engenheiros, tá? Segundo, deu uma pancada aqui, espera. Segundo, advogado. Terceiro, contador. E aí depois varia, tá? Por quê? Condomínio, o síndico é um prédio. Lógico, existem as pessoas, existem os impostos, mas as patologias de um condomínio são muito complicadas à medida que ele vai ficando velho, tá? Outra coisa, romper uma aprumada é um engenheiro. Não precisa do engenheiro, mas se eu for síndico, eu prefiro que seja o engenheiro, porque ele entende, tá? Exato. Então eu sempre coloco nessa ordem: engenheiro, advogado, tá? Ótimo, tá? Mas se puder ser engenheiro, é fantástico. E, em último caso, olha, administrador de empresas, entendeu? Sim. E eu já fui síndico por 3 anos, porque tinha um condomínio que era maravilhoso, o pessoal super unido. E aí, o pessoal chegou na assembleia, não tinha candidato, ninguém. Cara, não tinha candidato. E era uma época que não tinha esse negócio de síndico profissional, tá? E aí chegaram antes da Assembleia, a gente chegou, mas doutor, se precisar, o senhor ficaria de síndico, né?
Tá, ficaria, paciência. E eu brinco com o pessoal o seguinte, que eu fui no banheiro, quando eu voltei já era síndico. Tipo assim, quem quer ser síndico dá um passo à frente, todo mundo deu uma passo atrás, eu fiquei que nem tonto lá. Eu fiquei 3 anos nesse condomínio, eu aprendi demais, porque ele tem 416 unidades. Aquilo é uma cidade. É um vilarejo, é. Nossa! Então eu aprendi demais. E graças a Deus, na metade da segunda gestão minha, tinha uma moça lá que ela era auditora de condomínio. Ela entendia tudo, mas ela não entendia o que eu chamo de chão de fábrica. Como eu trabalhei em chão de fábrica, eu chamo chão de fábrica é o condomínio propriamente dito. Você pode estudar tudo que você quiser, cara. Só que o condomínio mesmo, você precisa ter mais prática, tá? E aí ela chegou para mim, eu já estava há 3 anos, eu estava na metade do mandato. Aí ela chegou para mim, a gente se dava super bem, eu só fui síndico sem querer, mas eu fui um super assim, não deixava nada, tá? Ela chegou, ela nem me chamava de doutor Ivan, ó, na próxima gestão eu queria entrar, tá? Porque eu vou casar, e ela tinha uma unidade lá, tá? E aí eu não vou pagar condomínio, vai me ajudar. Eu falei, pô, então faz o seguinte, a gente faz uma assembleia convocando a saída do síndico e você entra. Ótimo. Então eu fiquei 3 anos como síndico. E depois eu assim, eu participei de um condomínio que era autogestão, eu fazia, tá? Certo. Que eu não recomendo para ninguém. Condomínios pequenos, tem algumas especificidades que não tem jeito. Você tem que ter uma autogestão para não ter despesa, tá? Certo. Mas na medida em que o tempo passa, mais os condomínios estão se Não, os condomínios não, as pessoas estão entendendo o que é condomínio. Quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito comum em assembleia ordinária, vamos aumentar a taxa condominial. Espera um pouquinho, mas a minha aposentadoria não aumentou isso. Muito normal. Eu acho que até continua. Espera, mas nos últimos anos, o meu salário não aumentou isso. Olha. E já há muito tempo eu não ouço mais isso. Por quê? Os pessoal começou a tomar consciência de que a taxa condominial não é mais nada além do que a despesa condominial dividido pelo número de unidades. Não tem jeito de você escapar. É lógico que eu recomendo sempre o síndico fazer cotações fora de época. Administradora, manutenção de elevador. De repente ele encontra um precinho melhor. Não é pressionar o fornecedor. É chegar para cara, às vezes a diferença é pequena, mas é para baixo. Só que você multiplica por 12, dá muito. Exato. Então, não hoje, se o cara não tiver, eu sempre brinco, né? Se ele não tiver fazendo uma criação de descargô no condomínio, ele está só gastando o essencial. Água, luz, manutenção, produto de limpeza, funcionário, de repente, você consegue cortar 1 ou 2 funcionários. E cada vez mais eu vejo que as pessoas que moram em condomínio estão se conscientizando de que o condomínio é isso aí. Você paga para não ter que limpar uma vez por ano a caixa d'água, não ter que pintar os portões de vez em quando. Quando está chovendo, quantas vezes o meu pai chegava, descia embaixo da chuva, abria o portão, porque não tinha portão automático, ele chegava em casa que nem um pinto molhado. Você está pagando para isso. Agora, conforto e segurança num condomínio custa caro. Exato. Tira o portão eletrônico, coloca a chave, funciona perfeitamente. Você vai lá, abre, tá? Ou seja, o condomínio, a taxa condominial é apenas a divisão da despesa pelas unidades. Acabou. Resolvido. Falei demais, chega. E, doutor? Não, ó, se você deixar, eu viro um Fidel Castro. Fidel Castro. Ficou 8 horas falando, tá? É um assunto que me apaixonou. O condomínio me apaixonou, o assunto condomínio. Tanto é que eu falo que eu sou o obstetra condominial. Todo síndico que eu encontro, se ele pega meu contato, me liga, não importa a hora e o dia. Porque como nesses 3 anos como síndico, eu percebi que condomínio é que nem dor de dente. Sempre dá, sexta-feira à noite, feriado, sempre. Me liga. Se eu puder ajudar, 3 minutos de ligação vai resolver, não custa. Se eu não puder ajudar em 3 minutos, eu falo, procura outro, entendeu? Então, é um assunto que me apaixona, tá? Me apaixona. E a área condominial é uma coisa engraçada, né, doutor? É apaixonante, né? Não, essa dinâmica, Sim. que é muito dinâmico, né? Eu acho já... Ou você se apaixona ou você odeia definitivamente. Tá? Eu já vi síndico que ficou os 2 anos porque, não, eu não vou quebrar
a confiança que me deram. Cara, na eleição mês antes, acho bom vocês arrumarem alguém, tá? Tira de mim. Terrível. Não, assim, ser síndico, eu falo que ser síndico é um sacerdócio. Não é fácil, cara. Toda vez que eu vou em alguma assembleia que o cara é eleito pela primeira vez síndico, eu chamo ele no cantinho. Filho, ser síndico é o seguinte, se você pintar de verde, vai reclamar que tem que pintar de amarelo. Se você pintar de amarelo, vão reclamar que você tinha que ter que pintar. E você não pintar, vão reclamar porque você não pintou. Você nunca consegue agradar todo mundo. E isso é normal, tá? Quanto mais gente você tentar agradar, mas tudo o síndico tem que fundamentar. Tá? Não, eu pintei de amarelo por causa disso. Isso não significa que a pessoa vai aceitar. Mas se você fundamentar, acabou o seu problema. Tá? E eu costumo falar, doutor, nunca nenhum morador liga pro síndico para dar bom dia. Não. Se liga de Oi, manhã. como é que você tá? Não, eu tô ligando, é que nem médico. Eu falo, pessoal, quando alguém liga para um advogado, é só problema. Que nem médico. Alguma vez você ligou para o médico? Não, doutor, eu tô ligando para você porque meus exames estão maravilhosos. Não deu nada. Não existe. Doutor, eu tô ligando pro senhor porque não tenho ação nenhuma, não tem quero problema protestar, nenhum. não acontece. O síndico é a mesma coisa. O pessoal cumprimenta ele no elevador, no corredor, protocolarmente. Tudo bem, tá, mas, meu, some. Cara, tá? parece que a pessoa sumiu da Sim, visão, ela manda sim, mensagem, já sim. aconteceu. Opa! Mas Né? eu tava com ela 2 minutos atrás. Nunca. Né, é uma coisa engraçada. E igual você falou, é sempre nas horas Não. mais aleatórias. Só rapidamente, né? Você sabe, tem obra voluptuária, necessária e útil. Necessária, eu digo, é quando rompe uma prumada de esgoto. Cara, o dia que você vê um condomínio que rompeu uma prumada de esgoto, você vai entender o que é obra necessária. Aí você vai entender, tá? Então, o síndico é a mesma coisa, cara. Ninguém é amigo do síndico. E se era amigo, deixa de ser. Deixa meio solitário, né? Bem. Tá lá na assembleia, as rodinhas, todo mundo de amigo. Não. O síndico lá vai encostado com o administrador, que é o único amigo do síndico. Eu falo que o síndico é espanta-rodinha. Ele chega perto, pá, O único amigo do síndico a não ser alguém tá administrador. fazendo alguma coisa errada, sabe que ele vai levar um chumbo, aí ele se aproxima do síndico. Amanhã tem aula, hein? E é muito, né, uma profissão tem bastante desafios, né, doutor, mas... Olha, Desafio, e é desafiado, sim. é enriquecedora. Sim, Porque você é obrigada, ao longo da sua gestão, a conhecer coisas que você nem imaginava, tá? E eu falo sempre para todo síndico, digo aqui para vocês, por incrível que pareça, para você ser um bom síndico, você só precisa de 3 coisas. Se você tiver essas 3 coisas, você mata, que é bom senso e bom senso. Se o presidente ele é obrigado a botar um ministro da economia, um ministro da agricultura, um ministro da saúde, síndico é a mesma coisa, ele não é obrigado a conhecer tudo. Só que você precisa ter à sua volta gente que conheça. Sim. exato. Aconteceu qualquer problema, você chama a pessoa e ela vai resolver de uma forma adequada. Você precisa ter o bom senso de ter tranquilidade. Para quem que eu ligo? Por isso que você precisa ter, na medida do possível, à sua volta, engenheiro, advogado, contador. Lógico, estourou uma prumada, tá voando água para todo lado, aí não vale, cara. Você tem que dar um jeito. Super-homem. Mas, fora isso, você tem tempo, tranquilamente, de organizar a coisa. E aí você vai ter uma pessoa, você não precisa saber tudo. Você acha que nenhum presidente da República nunca soube nada e nunca vai ter um. Só que ele pega a pessoa, infelizmente, às vezes ele pega um político, secretário da pesca, que o cara nunca pescou. Ele pega um político. Aqui no Brasil é muito comum, tá? Agora, você precisa se cercar de gente que tenha competência para te resolver, não, mas no mínimo te orientar para que lado que eu corro. Entendeu? Por isso que eu falo, quando alguém liga para mim, em 3 minutos eu resolvo. Se é alguma coisa jurídica, que às vezes pode acontecer, em 3 minutos eu resolvo. Se eu não conheço nada, cara, em 3 minutos ele vai saber. Aí eu vou falar, pelo menos para ele, cara, isso aí você tem que procurar um encanador, um eletricista. Porque às vezes, cara, eu não vou generalizar, mas tem síndico que ele nunca apertou um parafuso. E ele foi eleito. Ele não tem a noção quem eu procuro, tá? Em 3 minutos, ou eu resolvo, ou eu indico
Ó, procura tal pessoa. E basicamente, a gente não é só síndica. A gente é encanador, a Não, gente é o eletricista, é. a gente sabe um pouquinho de tudo. É como aquele Dupla professor função. na semana passada, o professor que estava dando aula aqui falou da caixa de ferramenta. Cara, Sim. pelo menos você tem que saber usar. É. Não precisa usar, mas você tem que saber se o cara está fazendo coisa certa ou errada. Exato, tem Tá. que ter a noção, né? Sim. Quebrou, né, o cano. Sim, Eu não sei consertar. Você vai ligar para quem? Porra, pro encanador. Mas eu tenho que ter o contato ali do Mecânico. encanador. Sim, sim. Eu tenho que ter aquele quebra-galho que Sim. atende 24 horas. Sim, Sempre sim. tem que ter, né? É necessário. Cada vez mais hoje o condomínio pode contratar profissionais que resolvem praticamente tudo, tá? Sim. Não conta com a sorte, Uhum. né? Sorte às vezes vai te deixar meio apertado, Exato. tá bom? E, doutor, eu quero fazer uma pergunta. Ó, pergunta eu vou falar uma coisa para vocês. Pergunta alguma coisa que eu saiba, porque senão eu vou ficar bem constrangido. Tá tão gravando esse negócio, eu não vou saber responder, eu vou ficar constrangido. Tá bom? É uma brincadeira Tá. que rola desde o primeiro episódio. Ah, é? Aham. Temos o Dr. Wellington, que você conhece. Sim. Temos o Nestor, parte jurídica e parte contábil. Tá. E temos sempre essa enquete aqui no nosso podcast. Num condomínio, qual que é a área mais importante? Lá vai. É o jurídico ou é o contábil? Eu não sei. Não. Por quê? A maioria dos síndicos que me falam comigo dizem que é a área jurídica. Por quê? Eu falo o seguinte, o síndico não é um executivo, ele é um executante, tá? Por quê? Ele está submetido à Constituição Federal. Constituição Federal, sim, direito de propriedade, tá? Código Civil. Lei condominial, que 2 ou 3 artigos não foram derrogados. Ele tem a convenção, regimento interno e as decisões assembleares, tá? Isso aí gera conflito que quem vai resolver é o advogado, não é o contador. Outra coisa, o contador, ele tem tempo de resolver, tá? Me Prazo, né? me corrija. Às vezes o síndico me liga à noite, cara, tem 2 caras se matando, o que que eu faço? Chama Você tem que funerário. resolver na hora. Você tem que resolver na hora. Eu não sei por quê. Eu não domino a área contábil. Pode ser que a área contábil seja muito mais do que eu entendo, do que eu conheço. Mas eu me baseio em todos os síndicos que eu conheço. Sim. Normalmente, o síndico, ele tem hoje existe muito assessoria jurídica, ele contrata uma assessoria jurídica. Eu nunca vi um síndico contratar assessoria contábil. Eu aqui, doutor. Não. Jurídica e contábil. Você fez os dois? Eu tenho os Meu Deus do dois. céu. Não, eu tenho assessoria. Eu não Ah, fiz tá, nenhum dos tá, dois. Não, não. Então, Eu você sou não um- vê um Sim, condomínio, até porque, eu acho que todas, tá? Toda contabilidade já tem um contador para chamar de seu, Sim. para tirar uma, tá? Mas advogado, assim, tem muitos condomínios que pagam fora da administradora. Eu tenho muitos condomínios que contratam para avaliar contrato antes da, cara. Pedir para um juiz, para um advogado, avaliar um contrato depois que você assinou. Para você ter uma ideia, eu não vou falar o condomínio, tá? Mas o síndico assumiu, contratou um advogado no mesmo dia. 3 ou 4 dias depois, esse síndico assinou. Vou dar um exemplo. Um desses contratos, ele assinou por 5 anos, Nossa. tá? E a multa, a rescisão, Ixi. eu falei, cara, eu vou torcer. Se eu fosse essa empresa, eu ia torcer para fazer a rescisão. Meu, eu vou encher o rabo de dinheiro e não vou trabalhar. Aí eu te pergunto, que raio de assessoria foi essa? O cara não deu. O cara não deu uma assessoria, tá? Então, esse é raríssimo isso acontecer. Por quê? Eu não estou amarrado com ninguém. Quando eu pego o contrato, eu vou ver cláusula de reajuste, cláusula penal. Cláusula penal é aquilo que quando alguém rescinde o contrato, qual é a pena que eu tenho que pagar? É 1 mês, 5 meses? O prazo do contrato, hoje, todo contrato, não tem por que ser mais, todo prazo. Prazo indeterminado, caramba, E a rescisão, 30 dias. O aviso prévio, 30 dias. Acabou. Se o cara confia no taco dele, ele vai dar 30 dias só. E esse cara que fez 5 anos é porque, no mínimo, não confia no taco. Então, por isso que eu arrisco dizer que o mais importante é uma assessoria jurídica. Tá bom? É o ideal, né, Eu- doutor? Assim,
Eu sou advogado. Você me desculpa, tá bom? Nestor. Mas Um voto pro doutor Wellington. Não, mas um voto teve. Um voto pro doutor Doutor Wellington. porque ele falou que é contabilidade? Não, o doutor tá. Wellington fala que é o jurídico. Eu também. Mas assim, eu me baseio muito. Eu nunca vi um síndico falar que eu não estimulo esse tipo de pergunta. Porque se ele fala que é contabilidade, tchau, né? Mas de qualquer forma, assim, todos os síndicos que falam comigo, eles acham que é o advogado, tá? Sim. Você tem problema, por exemplo, vou aplicar uma multa, você pode aplicar? É o advogado que vai analisar a convenção e o regimento, tá? Sim. Então, eu acho que é o advogado. Nestor, Eu voto no contador. Com todo respeito, tá? Nestor, mas você não tá sozinho, tá? Sim, estamos juntos. Olha, eu me solidarizo com você, mas eu acho que é advogado. Nas próximas semanas vai vir uma ótima contadora, Aí, ó. especialista Não, na área condominial, É. que é a Salete. Mandar até um abraço para ela. Esperamos ansiosamente vocês, Olha, viu, Salete? Eu acho que você vai ganhar um voto, viu? Olha, Eu tomara. Você sabe Tomara. Caramba, quando foi? Quarta-feira agora, a gente participou de uma reunião de fornecedores para condomínio, tá? E tinha uma contadora lá. E eu falei o rapaz que organizou isso, estava do meu lado. Falei, mas o que ela faz? Contabilidade. Tá, e é uma reunião de fornecedores para condomínio. E ela falou que ela falou, não, todo mundo se apresentou. Não, eu sou contadora. Filho, ela vai passar fome. Por quê? Normalmente, a administradora tem o condomínio. O condomínio não tem por que contratar. E aí, no finalzinho, ela falou, eu tenho pós-graduação em auditoria. Opa, aí é diferente. Aí clareou, né? Opa, Deu um aí- caminho aí. Não, tanto é que quando acabou, falou, nunca fala contra... Eu sou auditora. O condomínio só vai consumir o auditor. E hoje, ó, já que eu tenho que dar uma bola para ele, tá? Cara, antigamente, para você fazer uma auditoria, você tinha que vender o carro. Era um valor absurdo. Não vou falar valores, mas hoje é absolutamente possível um Sim. condomínio Pagar. ter uma auditoria preventiva. E eu falo, olha, desculpa, mas se você não contratar, porque o auditor vai dar a possibilidade dos condôminos encostar a cabeça no travesseiro sossegado, o síndico, o conselho, todo mundo, meu Deus. E é um valor, às vezes o cara paga um determinado valor todo mês que é estúpido. Estúpido. E um auditor chegou num valor que dá para o condomínio pagar. E você dorme sossegado. Não importa quando você sair do seu mandato, cara, você fecha a porta e vai embora. Tá vendo? Né? Eu Tá vendo falei. só? Eu falei. Não. Eu falei. Eu combinei lá fora o seguinte, ó, vou dar uma paulada nos contadores, mas depois Depois eu vou dar uma limpada na Uma área. aliviada, né? Mas é coisa que, infelizmente, antigamente era impossível. E outra, hoje o valor de uma auditoria investigativa não é também tão caro. E aí vem a minha tese, tá? Toda auditoria é investigativa, não importa se é para trás ou para frente, porque ele está investigando. Toda auditoria é investigativa, não importa, tá? Sim. Só que a investigativa é daqui para trás e a preventiva é daqui para frente. Agora é um valor que, meu Deus do céu, é que tem condomínio, cara, que os caras, a hora que morrer, o cara morre afogado de mão fechada. Às vezes dá R$20 por unidade. Cara, de repente, R$20, ele e a esposa, velhinho, faz a feira, tá? Mas é um valor, cara, que amanhã ou depois você descobre uma fraude de um síndico. Ou descobre que ele está fazendo, assim, recolhendo errado imposto. Cara, isso se paga. Exato. Encosta a cabeça no travesseiro e dorme. Você, o conselho e o síndico. Então, eu venho defendendo em todo condomínio, todo. Pessoal, paga um pouquinho a mais e faz uma auditoria preventiva. Cara, a pasta, primeiro lugar, você passa para o auditor. Ó, não quer nem ver, tá? Ó, corrija aqui. Assim, e outra coisa, quanto mais rápido você faz, é mais fácil, mais barato. Às vezes é só, não pedir, recolhe esse imposto. Às vezes você paga no mês seguinte, você paga uma multa. Vale a pena. Vale a pena. Bom, já limpei a área. Obrigado. Obrigado. Foi bom. Ele chutou por baixo da mesa, não, né? Não dá.
Doutor, como você tem uma vasta experiência, né? Hum. De 37 anos. 37 anos. em Você condo- estava nascido? 37 anos? Não, só tem. Caramba, Então, agora eu fiquei- 28 só, Não, doutor. agora eu me senti. É que o sol judiou e eu sou síndico. O síndico envelhece mais rápido. Não. Você tem quantos anos? 41. Ah, então já era nascido. É, Não. Ser síndico envelhece. não é fácil. né? Envelhece, É? envelhece. Opa, Eu era um garotinho. Sim, sim. Pior que eu tô síndico, tô há 5 anos, viu? sim. Você é síndico mesmo? Sou Você síndico. tem uma assessoria jurídica? Tenho o doutor Senão já ia dar o Wellington. carantinho. Já ia dar o cartão. É o doutor Wellington com U. É. Wellington com U e acento. É isso O É, pessoal não vai entender, tá? Depois você explica. Não, mas o pessoal conhece, o doutor tá assim. Não, mas não como escreve o nome dele. Não, É Não, complicado mesmo. até ele. E com acento, Isso, L. ele até esconde o nome. é o É pra Wellington não brasileiro. Cara, né? ele vai ver isso e nunca mais vai me convidar. Doutor, Fala. o senhor viu toda a evolução do condomínio, né? Não, peraí. Quando eu Não, nasci, já existia. não, assim, a evolução o síndico Sim. chamado Sim, síndico profissional. orgânico, Sim, até o sim, síndico profissional. sim. Tem uma grande. Antigamente, né? Não tinha eventos. Hoje tem eventos gigantescos só voltado Sim, para o síndico, né? Sim. E como que você vê essa evolução, doutor, do síndico profissional, Bom, de empresas, às Em vezes. primeiro lugar, é impossível, mas eu recomendaria que nenhum síndico, sendo profissional ou não, morasse no mesmo condomínio. É impossível, tá? Por quê? Você pega uma criancinha, aquele bebezinho mal educado que é uma desgraça, ele quebra alguma coisa, você dá a multa e cobra o que ele quebrou, e no dia seguinte a sua esposa desce com esse condômino no elevador, ou você, tá? Eu já passei por esse tipo de situação, Olha. né? De descer com o elevador. Mas eu estava cumprindo a minha obrigação. Sim. Se o seu filho, a sua esposa ou você mesmo não cumpriu o regimento, eu não tenho culpa. Lembra, eu não sou executivo, eu sou executante. Eu sou obrigado a seguir o que está na lei, na convenção, no regimento e nas decisões das assembleias. Não tenho culpa, tá? Sim. E aí, o que acontece? Eu acredito que o advento do síndico profissional começou a surgir no momento que ninguém mais queria ser síndico no condomínio. E aí, o que você faz? Cara, não tem jeito. Começou o advento do síndico profissional. Ou alguém começou estou vendo um segmento de mercado interessante. Sim. Às vezes ele era um contador que não arrumava emprego, contador, né? E aí, eu acho que o primeiro síndico profissional foi contador. É amigo do doutor. Ou você acha que é advogado? Você acha que é advogado desempregado, né? O cara foi mandado embora daquela puta empresa, não tem mais... Então, não sei como começou. Eu sei por quê. Cara, não tem muito condomínio hoje que você não encontra quem quer ser. E olha, eu fui síndico desse 416, que eu não era proprietário, eu fui síndico de um condomínio que eu fui proprietário. E eu sei. O primeiro, esse que eu era proprietário, foi assim que eu casei. Você acha? Vocês não sabem, né? Mas antigamente a gente casava por amor. A gente não tinha dinheiro, hoje não, o pessoal planeja. Eu casei, eu estava no último ano de engenharia, e a minha esposa estava no último ano de fonoaudiologia da PUC. Era uma bala aquilo lá, sabe? A gente via moeda correr, a gente saía correndo, um dando tapa no outro para ver quem pegava. E ela sempre morou em condomínio, e eu não, nas casas dos meus pais, eu já fui para um condomínio, tá? E aí eu comecei a participar das reuniões, das assembleias, porque eu comecei a achar interessante isso. Comecei a me envolver, comecei a dar aula, dar opiniões, e aí teve um momento que o síndico queria sair, e o pessoal falou, pô, eu só trabalhava com engenharia, nunca imaginava na vida fazer direito. E chegaram para mim e falaram, pô, você não quer ser síndico? Eu falei, você tá louco, velho? Não. Ninguém quer. Na primeira instância, ninguém quer. Não. Pô, você não paga a taxa condominial. O quê? Sério? Nem isso eu Aonde sabia. que eu assino? Aí eu cheguei em casa, quando a minha esposa chegou da faculdade, naquele dia, ou eu não tinha aula, eu faltei. Ela chegou, resolvi o problema do condomínio. Tá? Aí, o que acontece? Eu fiquei os 2 anos do mandato e acabou o mandato, eu já tinha acabado a faculdade, ela também já estava melhor. Reeleição aqui, né? Só que, o que acontecia? Na época,
naquela época, o Jornal Nacional acabava rigorosamente às 8h30. Uhum. Porque a novela das 9 não começava às 9, começava às 8h30. Sabe o que eu fazia? Acabou o Jornal Nacional, eu pegava a pastinha, ia pra cozinha, ficava olhando pro interfone. Meu, não dava. Acho que o pessoal ia beber água, fazer xixi, pá! Cara, foi um mandato inteiro desse jeito. Ser cínico? Acabou Cê o jornal. Não tinha outra. Meu, quem não assistia novela, ligava pro cínico. É a diversão do cara. Então eu digo, o cara. E aí, você pega um condomínio que ninguém quer ser. Lá não tinha problema, porque eram 84 unidades. Sempre acabava tendo alguém precisando de dinheiro, tá? Ou às vezes gostava, queria experimentar. E a sorte que lá era tudo gente muito legal, o pessoal colaborava bastante, tá? Mas, de repente, não tem síndico. Não Sim. tem. Cara, não tem jeito. Normalmente, em assembleia ordinária, vai ter eleição de síndico. O síndico está saindo, se elege. Vamos eleger o síndico? Não tem síndico. O que acontece? Sobra para o coitado do subsíndico ficar 15 dias, 20 dias, enquanto você faz o quê? Pega o telefone e começa a pegar a cotação de síndico profissional. Não tem jeito. Eu não sei se a tendência é chegar numa hora que serão todos síndicos profissionais. Não sei, tá? Porque tem gente que mora e adora ser síndico. E é um tremendo síndico. Tá? Eu acho que sempre vai ter. A quantidade que vai ter, eu nunca vou saber. Tá? Uhum. Mas quero crer que a quantidade de síndicos profissionais vem lentamente aumentando. Até porque aqui em São Paulo, meu, é um condomínio por dia, por semana. Você vê o seguinte, onde eu moro, de vez em quando você vê um tapume na calçada, Uhum. aquelas casas que não precisa derrubar, você dá um chute e ela já cai sozinha, Uhum. antiga. Uhum. O pessoal tá louco, o avô morou, tá no inventário. De repente, cara, num espacinho de 4, 5 casas, 25 andares, 5 por andar. O São Paulo não dá mais para crescer para o lado. É só para cima. É para cima. Então, eu digo o seguinte, cara, que toda profissão voltada ao condomínio, administrador, advogado, contador, sempre vai estar aumentando. Sempre. Sempre é uma coisa espetacular, Sim, né, doutor? sim, É que eu sim. entrei já na área, já mais recente, né? Mas Mas a primeira vai vez. continuar crescendo. Se não, Sim. na primeira vez que eu fui num evento de síndico, eu falei, meu Deus, não é possível que tudo isso é síndico. Falei, meu, tem tanto Não, e doido. todo mundo que vai em evento, normalmente é síndico. Ele não está fazendo curso, não está se especializando, não está fazendo nada. Eu falei, meu Deus, eu não tô sozinho. Não, eu não sou o único doido que Não é. Né? É uma coisa muito bacana, né? Essa atualização e cada dia que passa acontece coisas novas, né? Assim, o condomínio, tecnicamente, ele não é uma pessoa jurídica, tá? Se você for lá no artigo 44 do Código Civil, ele elenca exaustivamente quem é pessoa jurídica ou não. Não está lá? Não é. Mas cada vez mais o condomínio não precisa ser pessoa jurídica, porque as obrigações que estão exigindo do condomínio é como se fosse uma pessoa jurídica. E quem vai falar é ele. É social. Cara, hoje o condomínio já nem precisa se preocupar se a pessoa é jurídica. Porque as atribuições do que o condomínio está tendo que ter é de uma pessoa jurídica. E o síndico, cada vez mais, ele precisa ser uma pessoa preparada, estudada, ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Lógico que ele tem que estar cercado de gente que conheça todos os segmentos, mas ele não pode... Não, todo mundo... deixa que ele resolve. Não, ele precisa saber o que ele está fazendo. Porque um condomínio para você no meio do corredor, você tem que dar satisfação pro cara. Sim. Olha, eu vou ver. Como você vai ver? Você está louco? Você tem que saber. Né? Brigada de incêndio, AVCB, são exigências terríveis. E obrigatórias. Né? Não tem jeito. E, doutor, aproveitando o gancho, né, do síndico, o síndico tem que fazer, o senhor tem o seu último livro, né? Esse aqui. É o manual, né? O que manual, acontece? né? Esse aqui é a terceira edição. E todo livro vai aumentando. Todo livro, não tem jeito. Porque você vai tendo novas ideias, vão surgindo. E vem assim, né? Primeira edição, todo livro tem a primeira edição. Você sabe por que tem a segunda?
Me conta, doutor. Tá. Me conta. Para melhorar a primeira. Você sabe que tem a terceira? Então, a gente Pra melhorar brinca, a segunda. no mercado editorial, a gente brinca do seguinte: puxa, para que servem as edições pares? Para melhorar as ímpares. E as ímpares? Para melhorar as pares. Esse livro, esse aqui, Simples, né? simples. Se você parar para Prático. pensar, é muito simples. E aí o que acontece? Esse livro é a terceira edição. Só que a quarta edição, que já está para sair, eu cheguei. Como eu trabalhei numa editora, eu cheguei pro editor e falei: olha, agora cresceu demais. Vai chegar num preço que você vai ter problema, tá? Esse aqui, deixa eu ver, desculpa. Quantas Então. páginas? Que são 600 páginas isso aqui. Deixa eu ver. 702 páginas. Aí. E aí, o próximo, se eu não me engano, espero que não caia, não vai cair, né? Eu vou passar vergonha. O próximo livro parece que chegaria ou 750 ou 780. E eu falei para ele: olha, ele sabe que eu trabalhei em editora, a gente conversa assim normalmente. Falei: olha, você vai ter problema para vender esse livro. Vamos separar esse livro em dois, tá? Então, a quarta edição foi separada um livro só de doutrina. Doutrina, você sabe o que é. Doutrina são comentários, ensinamento. E um outro livro só de perguntas e respostas, porque nesse livro ia chegar a 960 perguntas comentadas. Aí eu falo para ele: cara, vamos brincar? Vamos jogar para 1001 questões? Pô, legal. Então, esse livro foi dividido manual para o mesmo livro, com uma quantidade de páginas, inclusive, menor que esse aqui, para ficar mais acessível, né? Às vezes o cara não tem dinheiro. Compra um, ou depois compra um, depois compra o outro. E no outro livro tem 1001 questões, perguntas e respostas. Eu pego a pergunta e respondo pro cara, fundamento, coloco o artigo e tal. E saiu esse ano o meu terceiro... Por quê? Eu já publiquei 13 livros. Desses 13 livros, 4 são da área imobiliária e condominial. 3 condominial e 1 imobiliária. E nesse ano nasceu o livro que é Direito Condominial. Lá estão comentados todos os artigos que possam envolver o condomínio. Inclusive, na semana passada, o doutor falou, aí vocês perguntaram da lei de contravenções penais, tá? Isso. Aqui eu comento o artigo 40. Por quê? Cara, pode ser útil, né? Toda assembleia que me contratam para o ir, que eu sei que vai ter briga, vai ter quebra-pau, no começo eu leio o artigo 40, que determina que, se houver qualquer perturbação em evento público, aí vem assembleia, você pode ser preso de 6 meses a 2 anos, se eu não me engano. Deu um sossega-leão em todo mundo. Não, e você vai preso? Não, porque o juiz não vai prender um cara por contravenção penal. Ele vai dar uma pena alternativa. E eu brinco, eu falei, até hoje eu já mandei uns 2 ou 3 leões de assembleia limpar banheiro de escola. Você já viu um banheiro de escola, como é que é? Sempre tem assim, o resultado é maravilhoso. Cara, doutor, hoje a assembleia foi boa. Cara, o leão, qual que é a definição do leão de assembleia? O patrão dá bronca nele, o chefe dá bronca nele, a esposa dá bronca nele, o filho dá bronca nele. Quando ele chega numa assembleia, ele vira um leão. Ele mata todo mundo. Então, quando eu sei que vai ter problema, a primeira coisa que eu falo, eu leio o artigo 40 e digo, pessoal, até hoje, uns 2 ou 3, por quê? Isso é iniciativa de quem assistiu à assembleia. Eu não posso processar ninguém. Mas, se o síndico quiser, algum condomínio quiser, até hoje, uns 3, eu mandei limpar banheiro de escola. Vai num banheiro de escola pública, porque o juiz não manda em escola particular. Ele não pode, ele tem que mandar na escola. Vai num banheiro de escola pública. Vai ver a história. E aí ajuda, né? Então, é por isso que eu fiz, por exemplo, garagem, acessibilidade. Cara, existe uma quantidade de direitos do trabalho, eu coloquei muito pouco. Porque senão você teria que colocar a CLT inteira, tá? Mas eu coloco aquele, por exemplo, hora extra, tá? Dupla jornada. Periculosidade, insalubridade, dupla. Eu coloco o mais óbvio, que o pessoal larga o pau no funcionário, né? Eu coloco. Então, com esse livro, o síndico, eu sempre digo, tá? Quando eu dou minhas aulas, que eu falo de artigos ou no meu livro, não é para o síndico se tornar um advogado. Mas eu garanto que muito daquilo ele vai ler, tem alguma coisa. Para se tornar um melhor síndico. Não, tem alguma coisa. Ele pode até ligar para o advogado da administradora. Tem isso mesmo, tem. Ele abre a cabeça, entendeu?
E, doutor, sobre o artigo 40, Tá. Pode colocar no edital? No corpo do edital? Não, Porque hoje, veja bem. porque hoje vai a lei que inadimplente no... Não, o artigo 40 da contravenção penal Isso. trata só do tumulto em assembleia. Isso, é Você- possível colocar Claro, junto no edital? Claro, claro, por quê? Você está cometendo algum crime, delito? Não, você só está informando. Isso. Tá? Da mesma forma que no edital, lá, determina que, pelo 1335 ou 1355, artigo 3, que só pode permanecer na Assembleia se você tiver adimplente. Isso, Você não está cometendo crime, você está informando. exato. Tá? Nunca vi ninguém querer colocar no edital, porque eu sempre falo isso na Assembleia, tá? Mas nada impede, impede. Eu acho legal, né? Principalmente... Você não é síndico? Eu sou assim. Larga o pau, Colocar nesses condomínios que a gente sempre tem condomínios polêmicos, Cara, é né? incrível. Parece que Deus bota o dedo em cima. Tudo de problema vai dar lá. Eu brinco no escritório, eu falo, meu Deus, algum dia eu vou pegar algum condomínio tranquilo na minha vida. Você sabe que eu peguei, começo do ano passado, eu peguei uma assessoria de um condomínio que ia pagar bem, cara. Olha. Cara, todo dia, chegava a publicação. Esses caras tinham uns 30 processos artigos. E é condômino com condômino, quando foi o quê? Eu desfiz, né? Eu dei aqueles eu fiquei uns 2, 3 meses, falei, eu tô trabalhando só para esse condomínio. Aí eu avisei a síndica os motivos. Desculpa, ou a gente triplica o contrato, ou eu não posso ficar. Desculpa. Sim. Parece que Deus bota o dedo em cima. Sim. Por outro lado, eu tenho um condomínio, não sei por que eles me pagam, tá? É um Olha que eles condomínio. vão ver, hein, doutor? Não, ô pessoal, onde está gravando aqui, né? Fala pro Benitão cortar. O que acontece? É um condomínio que tem muita gente idosa, tá? Quando eles vão fazer a assembleia, cada um desce com um pratinho. Vocês não vão acreditar. Isso é maravilhoso. Um salgadinho, Maria Mole, docinho. Quando eu vou nessa assembleia, eu nem janto, cara. Sabe? É um pessoalzinho. Aí quando acaba a assembleia, que, em meia hora acaba. Você vai chegar nesse nível. Não, velho. O dia... Cara, eles vão jogar dominó. Eu vou mudar pra cá. Eu vou mudar. Você entendeu? Um só. Muitos condomínios não tem problema, tá? Por quê? Eu sinto que o pessoal vem evoluindo, tá? Eu acho que eu tô sendo até grosseiro, por entender o que é um condomínio. Cara, não adianta... Se você pega um juiz não, um síndico que fundamenta tudo, aumentou 8%, a inflação foi 5%, cara, ele fundamentou. Então, já nos últimos anos, eu não vejo mais aquela história de que minha aposentadoria aumentou tanto, meu salário aumentou, porque o pessoal vem tomando consciência do que é. Você sabe que nessa época, quando eu comecei a trabalhar, eu dizia o seguinte, existem 3 categorias de condômino, tá? Aquele cara que veio da favela, saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Aquele cara que acha que o condomínio é um hotel e o síndico é o gerente. Tudo, tem que ser feito tudo para ele. E pouca gente, e 1/3 que tem plena consciência do que é um condomínio. Eu pago, outra coisa, há muito tempo eu não ouço aquela história. Eu pago o condomínio e eu posso. Cara, não pode rir de porra nenhuma. Você sabe o que é o condomínio? O condomínio é o pagamento da despesa que você está fazendo. Não é porque você paga... Quantas vezes eu passo condomínio, eu posso. O cara não sabia o que era um condomínio. E hoje eu já não vejo mais isso. Por quê? Eu acredito que todo mundo tem um filho, um pai, uma mãe que mora em condomínio. O pessoal começou a tomar consciência do que é morar num condomínio. Não é uma favela, não é um hotel, é um condomínio. Acabou, tá? Às vezes tem um ou outro que cria um problemazinho, você chama o cara, você conversa, ele entende. Mas, assim, há 37 anos atrás, era muito diferente. Muito diferente. É, né, doutor? E tem muito desse tratamento com o síndico, né? Eu que pago o seu salário, Não. você tem que... Meu Deus. Olha, Já ouviu isso, Eu já doutor? ouvi, claro. Pouco, né? Pouco. Outra coisa, o condômino, isso ainda existe, mas graças a Deus cada vez vem diminuindo mais. Ele acha que o funcionário do condomínio é funcionário dele. Não, filho, não é. Chega com as compras, você sobe lá para... Não. Não, filho, ele tem o trabalho dele. Exato. Uma coisa que eu sempre defendi. Depois que o funcionário acabou o horário dele,
Acabou o horário dele. Alguém pede para trocar um chuveiro. Cara, é um bico que ele está fazendo. Qual é o problema? Tem gente que não entende isso, tá? Ele não é, a gente não é, o condomínio não é dono da pessoa. Acabou o expediente, tira o uniforme, tá? Tira o uniforme. Cara, vai fazer o seu biquinho. Às vezes é o dinheiro de uma feira, é um dinheiro para ele comprar uma coisa no sábado e domingo que normalmente ele não tem dinheiro para comprar. Qual que é o problema? Agora, ele não é seu funcionário. Não o trate como seu funcionário. Trate com respeito, com fidalguia, educação. Porque ele não é o seu funcionário. Algum problema, fala com o síndico. Tá? Porque às vezes ele não é às vezes ele nem é funcionário do condomínio, ele é de uma empresa terceirizada que o condomínio nem sabe o que é isso e vai encher o saco do funcionário. Ele é uma pessoa normal. Agora, qual o problema, desde que ele tire o uniforme, fazer o biquinho dele lá? Faz, cara. Ele tá levando dinheiro para casa, ele tá levando arroz, feijão para casa. Isso é fundamental. Senso. Bom senso, bom senso, bom senso. Tem gente que vem reclamar, olha, o fulano lá tá usando o serviço do cara depois do horário. Não, mas pera um pouquinho, ele estava uniformizado? Não. Então vem cá, senta aqui, eu vou te explicar. Algumas coisinhas da vida que você não conhece. O cara estava defendendo o dinheirinho dele. É muito normal o zelador fazer bico. Mudou alguém, ele vai lá e pinta. Qual o problema? Ele está defendendo o dinheirinho, ele está levando arroz e feijão para casa, ele só está fazendo isso. Você acha que ele está perdendo o horário dele? Que ele poderia estar com a família? À toa. À toa. Entendeu? E cada condomínio é uma realidade, né? É uma coisa... Antigamente falava, não tem um dedo igual, não tem um condomínio igual. Não tem um padrão, né? Não. Um padrão de procedimento, um padrão de morador. Não, esquece. É uma coisa muito Você pode pegar um condomínio 5 blocos. Cara, é um bloco diferente do outro. É um negócio você já viu, tipo, rivalidade de bloco contra bloco? Já, opa! Meu Deus, eu peguei uma vez um caso que o síndico era de um prédio, era de um bloco. Ele só faz reforma naquele bloco. Aí o desgraçado, isso aí foi eu não sei se foi, ele não parou para pensar. A porta de entrada era antiga, dos 5 condomínios, era idêntica. Ele ia mudar os 5 portas. Adivinha qual a primeira que ele mudou? O bloco que ele morava. Filho, o condomínio. Cara, faz o seguinte, ó. Começa do mais longe. E o seu é o último. Custa. Não custa. E eu sei, eu acompanhei. Ele fez com a maior boa vontade. Mas, precisava ser o seu bloco fazer isso, cara? Tudo que acontecia, o bloco dele era vantagem. A maior quantidade de inadimplente não era do dele. Filho, ele não tem nada a ver com inadimplência. Quem paga é o condômino. Não. Se levantava lá. Não, o dele não tem nem inadimplência. Pô, que ele paga pra todo mundo? Não, ele enfia dinheiro embaixo da porta. Para, né? Eu já ouvi reclamação. A limpadora coloca o desinfetante mais gostoso no bloco do síndico, porque eu quero igual. Você acredita? Você vai ouvir de tudo. Você acredita nisso? Você vai ouvir Nossa. de tudo. Não tem um padrão. E, né? ó, para fechar, eu sempre que eu dou aula, palestra, aqui eu vou falar a mesma coisa. A grande diferença entre Deus e o síndico é que Deus tem certeza que não é síndico. Tem síndico que acha que é Deus. Meu Deus do céu. Um pequeno exemplo. Outro dia me ligaram, né? Aquele obstetra. Doutor, teve um condômino que riscaram o carro dele e ele tá querendo... Não. Bateram no cara na rua, tinha uma câmera, tá? E ele tá querendo a câmera. Posso dar a imagem? Claro. Por que não? Não vou dar. Mas por que você não vai dar? Eu não sei o que ele vai fazer. Cara, não importa o que ele vai fazer. Na lei na lei do inquilinato vem despesas ordinárias e extraordinárias. E lá, quando você coloca, assim, grosseiramente, tá? Porque isso aí foi escrito lá em 1900 e nada, tá? Às vezes você precisa fazer uma certa analogia. Quem que instalou os equipamentos? Quem pagou? O proprietário. Quem está pagando a manutenção? É o proprietário. Se tiver o inquilino paga. Mas uma frasezinha muito básica. O acessório segue o principal. E a imagem é o acessório. Então, se o equipamento foi o cara que pagou, se a manutenção é ele que paga. A imagem é de quem? Cara, é do condomínio. Eu sempre oriento, né? Faz ele assinar uma declaração de que ele está recebendo a imagem de tal hora, tal dia, tal. E as consequências dessa imagem é a responsabilidade dele. Acabou. E ela não cedeu, cara.
Ou seja, ela acha que é Deus. Não, eu sou Deus. E depois que saiu essa tal dessa LGPD, meu amigo, Pronto. pra caramba, você não pode nem varrer o chão. Né? E esse Essa LGPD é o cão. E esse síndico começou certo, né? Começou certo, pedindo uma orientação jurídica. Não, mas ele não aceitou. Mas não aceitou, Não então adianta começou nada. certo. Ó, Mas ele não ia aceitar. LGPD é muito clara, tá? Eu lembro até o artigo, o inciso, porque eu tive que estudar. A hora que ia vir essa LGPD, eu falei, isso vai me dar trabalho. O artigo 4º, inciso 1º, diz que não havendo relação comercial entre uma pessoa natural, essa lei não se aplica. Pronto. Tá? Aí vem o seguinte, num condomínio, eu acho que empresa de portaria, reconhecimento, LGPD. O cara tem dados sensíveis, tem nome do cara e tal. A administradora, ele tem o CNPJ do cara. Fora isso, para você ter uma ideia, é típico. Você vai pedir os dados dos moradores para uma administradora que o síndico está para cair. Normalmente ela sabe que o síndico está para cair. Se o síndico cair, provavelmente ela vai junto. Porque ela está fazendo alguma porcaria. Não podemos fornecer por causa da lei de LGPD. Pera um pouquinho, quem está pedindo... Acabou. Não, peraí. Eu não estou entendendo, cara. Quem está pedindo é um inquilino, é um condômino. Está pedindo os dados dos condôminos. Você sabia que todos os condôminos são sócios desse negócio? É a mesma coisa de uma borracharia. Um cara cuida de contas a pagar da borracharia. Aí o sócio dele chega, me passa o extrato. Não posso te passar porque é sigiloso. LGPD. Eu meto a mesma coisa o condômino. Eu entrei com 2 ações até hoje, ganhou. Então, essa LGPD é terrível, cara. Tudo Favorece um não e importa. complica outro. Ele Né? tem todas as áreas. Não posso dar por conta da Lei Geral de Proteção. Cara, você nunca leu a proteção de dados. Eu li toda, de ponta cabeça. Ela tem 60 artigos só. Entendeu? Então, às vezes, o síndico, ele não é Deus. Infelizmente, ele acha que é. Ele faz batizado, ele acha que é Deus, mas não é. Você precisa saber aonde você está se enfiando. E infelizmente, ainda tem síndico que acha que é Deus. Por isso que eu falo, a diferença entre alguns síndicos e Deus é que Deus tem certeza que não é síndico. Agora tem síndico, cara, que é complicado. Essa frase é ótima. maravilhosa, doutor, é maravilhosa. Eu contei no episódio passado, Tá. né, dentro dessa linha, né? Teve numa reunião que eu participei online, Tá. numa assembleia, o conselheiro, o síndico foi destituído, né? Conselheiro? Não, o síndico foi destituído Tá. e quem estava à frente da destituição e da nova eleição era esse conselheiro. Tá. As pautas, esclarecimento, eleição e assuntos gerais. Tá, Eu já achei meio estranho, né? Tá. Mas falei, eu sou candidato, pode colocar. Manda bala, né? Pode colocar, né? Qualquer pauta, eu vou apresentar outra. No esclarecimento, o senhor colocou votação. Tá. Votação de aumento de taxa Tá. condominial. Queria mudar o regimento interno. Tá. Tudo no esclarecimento e todo mundo aceitando. Ninguém Não. Você tem que entender o seguinte, se muitos síndicos, se donos de administradora não conhecem a lei, imagina condômino. Ele vai aceitando tudo. E doutor, aceitando num tudo. caso desse, eu não poderia intervir, sou um candidato, né? Tá. Mas a administradora estava presente. Tá. Ela não teria que falar alguma coisa, falar isso não pode. Lembra que muitas administradoras, eu já perdi condomínio porque eu não aceitei o que o síndico estava fazendo. Por quê? Ele estava fazendo coisa errada. E eu podia ser responsabilizado por isso. Eu brinco o seguinte, muita assembleia chuta pro gol que está mais perto. Ele vê a bola, esse gol está mais perto. Não, mas você chuta, não importa. Precisa ver se ele não estava protegendo para não perder o contrato. Isso não pode, gente. Não pode. Você não pode se vender. Você tá lá para ser uma pessoa proba e honesta. Se o cara tá fazendo, seu síndico, o senhor não pode fazer isso. Não, mas eu vou fazer. Olha, o senhor não pode fazer isso. Eu vou tirar a sua administradora. Paciência, mas o senhor não pode fazer isso. Eu não posso permitir que ele faça coisas ilegais. Eu vou prender um contrato? É ruim, é péssimo. Mas, cara, é aquela história de deitar a cabeça no travesseiro. E é o que tem que ser E aí, feito. cara, infelizmente, acontece isso. Cara, é muito comum. Eu fui 2 vezes para Niterói. Pessoal de Niterói, um abraço e tal. Por quê? Tinha um síndico lá
ele foi eleito da seguinte maneira. A administradora colocou que nessa assembleia que tinha que ter firma reconhecida nas procurações, tá? Tinha uma porrada de procuração e esse cara ganhou por 1 voto. Aí me ligaram lá, assim, foi no YouTube, eles viram no meu canal, passou a pergunta, eu falei, ó, eu passei o celular, porque não dá para conversar pelo YouTube. Lamento, tá? Pode ser que o mundo inteiro depois me ligue, mas não dá ficar conversando. E eu falei para ele o seguinte, olha, mas a convenção prevê a assinatura com firma reconhecida? Não, tá. Normalmente nas assembleias exige? Não. Ah, tá. Cara, isso é casuísmo, não pode. Não pode. Por quê? O 653 determina o que é o instrumento de mandato, que é o nome técnico da procuração. Lá diz, logo em seguida diz que quem tem que determinar se tem exigência de firma reconhecida é quem recebe. Aí você pensa, é o síndico? Não. A Assembleia? Não. É o condomínio. Isso tem que estar previsto na convenção. Se não está previsto, você não pode inovar. E ainda eu falei para o pessoal de lá o seguinte, olha, se vocês querem isso... Não, nós não queremos. Tá bom, só estou dando um exemplo. Se vocês querem isso, eu vou dar uma liçãozinha de direito, tá? Rapidinho. Direito público. Tudo aquilo que não está expressamente permitido está proibido, senão vira uma zona. Direito privado, ao qual está o direito civil, direito imobiliário, direito condomínio, é direito privado. Tudo aquilo que não estiver expressamente proibido está permitido. Se na sua convenção não proíbe, e nenhuma convenção... Bom, você consegue imaginar uma convenção que esteja... Não, é proibido exigir firma reconhecida. Não, ela não fala nada. Aí, numa assembleia, você pode decidir. Porque você não está indo nem contra a convenção e nem contra a lei. Metade mais um. Se aparecer o síndico, o secretário e o presidente, vota. Não, a partir de agora é firma reconhecida. Aí vai ter que ser firma reconhecida. Agora, não, e é muito comum você ver quando o síndico tá para cair, para tomar uma piaba na eleição, ele coloca. Olha, tem que ter chapa, tem que colocar tantos dias antes, tem que ter firma reconhecida. Cara, desculpa, mas onde está isso? E a administradora vai atrás. Por quê? Ou ela não entende nada de direito, pode ser. Ou ela não tá louca pro síndico não cair, porque ela sabe. O síndico, eu falo sempre o seguinte, é o abraço dos afogados. Cara, o síndico vai, ela vai junto. E o que acontece muito, doutor? Ah, não, aqui não, a gente não contrata síndico profissional. A gente tem que aprovar para contratar um... Acontece muito. No Código Civil, naquele inatingível 1348, lá no parágrafo 2º, está claro o seguinte, o síndico pode contratar uma empresa para ajudá-lo que é a administradora. E vem uma pessoa com poderes de representação. Quando você vai lá no inciso 2 desse artigo, o síndico é obrigado a ter representação. Ou seja, quando ele fala poderes de representação, é o síndico profissional. Tá bom? Acabou. E aí, a convenção pode proibir? Eu entendo que sim. Não tem problema, porque lá não está obrigando. Eu sempre falo o seguinte, toda lei tem 3 módulos. Proibitivo, obrigatório ou permissivo. Lá está proibindo? Não. Lá está obrigando? Não. Lá está permitindo tudo, está aberto. Né? E a pessoa, se você parar com esses 3, ou é permitido, ou obrigatório, ou é proibido. Matou. O síndico profissional está previsto no parágrafo 2º do artigo 1348. E o pessoal, não pode, porque é gente que não entende. Por isso que eu falo que o assessor jurídico é muito mais importante do que o assessor. Não sabe, a saideira, né? Não, você chega numa assembleia, cara, você já resolve. Lascado. Você sabe que toda assembleia, quando o condomínio já é mais tranquilo, toda assembleia eu faço o kit porrada. É a convenção, o regimento interno, que não é regulamento, é regimento, vou dizer depois, tá? O Código Civil, lei condominial não precisa. Cara, tudo tá lá. Tudo tá lá. E quando eu li tantas vezes essa convenção que eu conheço ela de frente para baixo. Se alguém falar alguma porcaria, filho, acha para mim onde tá. E por que não é regulamento? É regimento. Se você pegar no Código Civil e colocar Ctrl F, colocar regulamento, ele aparece 9 vezes. Nenhuma no capítulo condomínio edilício. Se você colocar regimento, ele aparece 7 vezes. Todos no capítulo condomínio edilício.
não fale jamais regulamento, fale regimento. Eu sei que você vai continuar fazendo e não tem problema nenhum. Todo mundo vai te entender. Toda minha aula eu falo, da mesma fala que eu falo Deus e o Cílio, eu falo algumas coisas, cara. Por exemplo, não, a data, o mês de dissídio, não é mês de dissídio, é a data base. Mês de dissídio é briga. Antigamente, quando o patronal eles abriam um dissídio, tá? Então não fala que o mês do dissídio, porque você não sabe se vai ter briga. É data base. Eu sei que você vai continuar, porque eu falo. Porque se eu falar diferente, a pessoa não entende, entendeu? Então existem algumas coisas que eu tento mostrar e digo, cara, não se preocupa, continua falando do jeito que você tiver. Se você falar o certo, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Tá bom? Doutor, Oi. Chega! Falando mais. que aula, cara. Imagina. Que aula Imagina. maravilhosa, né? Maravilha. Nestor? Foi. Muito Um manual para nós, né? Não, quem sabe um dia eu volto, aí Com um cara toda lá na certeza. frente que me atendeu não vai mais mentir para mim, certo? E a gente continua. Porque, olha, eu vou te dizer, Tá mais convidado Eu quando falei sair o a quarta seguinte, edição, né? viu? eu falo pro pessoal o seguinte, que começar a falar de condomínio, eu viro o Fidel Castro, cara. Eu não paro mais. Eu fico horas falando, porque, em primeiro lugar, eu sou apaixonado, em segundo lugar, tem muito assunto. Tem. E outra coisa, tem muita gente que não sabe, não conhece, tá? E tem coisas que eu acho que é importante conhecer. Você não custa. Eu falo o seguinte, que amor e conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa. Você pode amar quantas pessoas for, o seu cachorrinho, a sua esposa, e conhecimento também não. Tá bom? Verdade. Ó, agradeço o convite, espero realmente ser convidado de novo. Se eu não for convidado, eu sei que porque eu não agradei. Eu vou ver lá no YouTube quantas visualizaria esse cara é roubada, tá legal? Isso, doutor, Mas- tá mais que convidado para a gente Ótimo, fazer o lançamento Opa! do seu livro. Sim, tá? legal. Aí eu trago. Foi uma honra receber Legal, o senhor. Para mim também, com certeza. Foi uma aula maravilhosa, né? Aí, um manual. O Manual É um manual prático. Manual E não de adianta vida, você né? ser muito, assim, teoria. técnico. Não, cara. A gente tem que falar a linguagem do povo, a linguagem da pessoa que vive o condomínio. Você não vai... É que nem balancete. Computador é uma desgraça. Você pega aqueles balancetes de computador, cara... Aí, ó. Até hoje eu não entendo. Eu não entendo. Aquilo lá é feito pra tiazinha do Zap. O condômino é a tiazinha do Zap. É o tiozinho que vai na banca de jornal comprar jornal. Eu defendo o seguinte: não que não tenha na pasta a forma correta. Essa auditora falava, não, mas tem que ser assim. Janaína, ninguém entende essa porcaria. Eu não entendo. Você soma isso aqui. Débito, crédito. Vou dar um chute. Débito, crédito. Menos um é o saldo. Você vai no saldo, não bate. Por que não bate? Não, porque isso. Não, cara. Você tem que falar a língua do povo. Eu só falo a língua do povo. Agora, se eu estiver na frente de um advogado que esteja na outra parte ou em audiência, não, nós vamos ser altamente técnicos. Agora, na frente de um condômino, na frente de um síndico, eu vou ser muito... Ele não vai entender. Eu tenho que trazer... Uma vez eu vi que o seguinte, o seu nível de linguagem tem que atender a outra pessoa. Exato. Não é o contrário. Se eu estou falando com uma pessoa simples, a minha linguagem, eu é que tenho que abaixar a minha linguagem, não ela que tem que subir. Agora, se meu interlocutor tem um nível elevado, eu subo o meu elevado. Pode ser até que o nível dele seja muito mais alto que eu, não importa. Mas aquele que sabe mais tem que abaixar para a pessoa entender. Exato. Tá bom? Exato. Então Doutor, tá. muito obrigado. E antes de encerrar, Nestor, vamos falar dessa excelente promoção, né? Vamos lá. Da limpadora Rossi Lima, tá? Uma grande parceira, uma grande patrocinadora nossa, que para os nossos internautas está tendo uma grande promoção. É desconto de 50% nos Nossa. 3 primeiros meses. Acredita nisso, doutor? Metade, hein? É brincadeira. Tá bom, hein? Acho que até eu vou atrás disso aí. Na sua casa não tá pensando. E sempre trazendo inovações, né, para o ramo condominial. Pessoal, entre em contato no QR Code na descrição. E, doutor, e não esquecendo, o QR Code vai estar na tela, né, dos seus livros. Ótimo. E peço para todo mundo que se interessar, entre em contato. As redes sociais do doutor também vai estar na descrição. Tiverem alguma dúvida, entre em contato com o doutor ou com a Vai gente. ter, com certeza, vocês podem ter certeza. E você viu que ele Todo atende. mundo que me liga para falar de condomínio, eu tenho um prazer enorme, porque quem tá ligando tá precisando de alguma ajuda. É 3 minutos garantido. Né? Cara, não tem como passar.
Entendeu? 3 minutos garantido. Ou eu falo para ele, não, é assim, assim, assim. Ou eu falo, filho, se vira. Procura outro. Tá? E a Sindic também, né? Toma aí na promoção. Os primeiros 50 condomínios que ligarem lá na Sindic, na administradora, você vai ganhar 2 meses de isenção 100%, tá? 2 meses de isenção da sua mensalidade. Então, a Sindic vai estar aí, daqui a pouco, o telefone aí, mostrando O QR Code, né? QR Code. Então, liga lá, procura a gente. 41 anos no mercado, a Sindic. Olha, 41 anos, hein? Que experiência. Não, ele não era nascido, hein? Não, ele não. Você usava fralda. Eu já era, infelizmente. Eu já estava, olha, já tinha trabalhado muito. Já estava resolvendo problemas Já. de condomínio. Né? Olha. Pessoal, muito obrigado. Maravilha. Doutor, mais uma vez. Volto a muito dizer, obrigado. Foi um prazer. Voltarei aqui quantas vezes vocês precisarem. Muito tá bom? obrigado, doutor. Pessoal, boa noite. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Dá o seu like. É o like agora, né? Como é que é? Dá o like, compartilha, comenta. Não, Comenta. comenta. CCC. Comenta, compartilha e o se outro... inscreva. Se inscreva lá no nosso canal. É engraçado que os meus filhos falam, pai, quanto like você tem? Engraçado, mas maravilha. Pessoal, boa noite. Muito obrigado. A todos. Abraço. Obrigado, Juninho. Até mais. Até mais.